Olá, Sítio Saracura! Tô esperando a Sabrina Moser. Como está, Patrícia? Que prazer, que honra! Você foi muito pontual. Isso é muito da sua pessoa também, essa pontualidade. Sabrina deve estar chegando. Aissa! Patrícia já está aqui com a gente. Enviei o convite. Vê se aparece agora. Tá. Aí! Aí, a questão era o equipamento mesmo, né? Eu nunca fiz live com ninguém pelo computador. Nunca fiz live Ah, com não? ninguém. Não, não. Que eu me lembre, não. E Eu também. aí, Não. como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tá indo. Tá Tá indo. Pude pronta abrir para o estúdio na segunda-feira. Essa que segunda, foi? dia 19. Meu Ah, estúdio estava fechado durante 4 meses. E a gente pôde reabrir nessa segunda-feira e pronto. Os alunos estão voltando, pouco a pouco, mas acho que na até semana que a vem já vai segunda, estar. até o segundo movimento, né? Dessas coisas também. Nossa. Vamos começar? Vamos começar? 4 horas. Eu tô Quatro pronta. horas. Então, a gente está aqui hoje, eu e a Sabrina Moser, para a gente conversar um pouco sobre Pilates. A Sabrina Moser, ela é sócio proprietária de um estúdio lá na Suíça, em Geneve, né? E a gente está aqui para falar um pouco sobre consciência corporal, conhecimento. Eu prefiro tratar mais como conhecimento da estrutura do corpo do que uma consciência, né? Percepção, sensibilidade, né? Junto, anexado aos princípios do Pilates, né? Que a Sabrina já faz quantos anos, Sá, que você trabalha com Pilates? Ó, eu 15? comecei a me formar em 2002 e comecei a dar aula em 2003. Nem Então, vou fala um contar os pouquinho. anos, mas já faz Então, bastante. se apresenta, então, se apresenta, Então, tá. e aí vai trazendo para a gente aí um pouco desse pano de fundo que a gente meio que traçou, né? Junto, Uhum, como que você vê toda essa tua experiência, né? Desse teu currículo, né? Que até onde eu conheci, que era uhum. aqui no Brasil, enquanto a gente fez dança junto, trabalhamos junto, e depois quando você vai para a Suíça, né? Você, bom, fica com você, tá bom? Tá bom, bom. Ó, boa tarde para todo mundo. Aqui é boa noite, né? Aham. É. Então, gente, faz 25 anos que eu não falei muito português. Se a minha sintaxe estiver esquisita, se eu esquecer as palavras, vocês me perdoem. Mas então, eu comecei há 40 anos atrás, vamos dizer, a trabalhar meu corpo na aula de balé clássico, numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, em Montenegro, e eu ainda lembro da minha primeira aula de dança clássica, que foi assim uma revelação, sabe? E aí começou uma história, uma paixão, um interesse, uma curiosidade que vem até hoje, né? 40 anos depois, meu Deus. E então eu fiz durante a minha adolescência, eu fiz dança clássica, mas eu gostava de criar coreografia com uma amiga que também dançava balé e a gente não conseguia muito se exprimir, assim, na hora de criar as coreografias, tinha uma coisa, eu falava, gente, eu sei que existe outra coisa, mas eu não sei onde está essa outra coisa. Uhum. Assim, eu adoro a técnica clássica, mas é verdade que para me exprimir era um pouco difícil. Então, depois eu comecei a fazer dança espanhola também, já dava um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer.
E depois, onde a gente se conheceu, né, Tuti? Entrei na faculdade da Unicamp, na dança, em 89, faz tempo. E ali eu encontrei, assim, várias técnicas, várias maneiras de mexer o corpo. Aí que eu comecei a conhecer Feldenkrais, eutonia, antiginástica. Eu lembro que eu li todos esses livros, assim, tinha todo esse movimento que a gente fala de trabalho somático, né? Que, que, Uhum. que, que é um trabalho corporal que não visa a expressão, mas que, para mim, sustenta. É um trabalho de consciência corporal que sustenta a expressão, né? E depois assim, comecei a dar um pouco de aula, trabalhei na Clausiana, fiz aula lá e dei aula também para as crianças da Clausiana. Na Clausiana, eu aprendi o método, né, a direção dos ossos, que me serviu muito depois para o Pilates, realmente bastante, assim. É, tudo que eu já tinha lido antes de eutonia, que tinha mais lido do que praticado, porque não tinha muito onde praticar, né? A gente teve um pouquinho de aula de Alexander, de técnica de Alexander na faculdade, mas foi muito pouco. Eu tinha esse conhecimento teórico de livros e tinha a técnica clausiana, a direção dos ossos. E aí eu vim para a Europa na verdade, eu dancei, criei minha companhia, dancei com outras pessoas, dava um pouco de aula, mas era em escola para criança, para adolescente, era mais para ganhar dinheiro, né? Para ter um saláriozinho fixo enquanto eu dançava. E aí cruzei, eu lembro, na verdade, a nossa professora Holly, ela já tinha me falado na época que tinha uma É. ginástica que os bailarinos em Nova York faziam e que era excelente para o corpo, e que todos os bailarinos em Nova York faziam essa ginástica. E isso ficou assim guardadinho num lugar da minha cabeça. É. E aí eu tava um dia, assim, tava andando em Genebra e cruzei com uma amiga que eu conhecia, que era bailarina, mas que eu tinha perdido de vista faz uns 2 anos. E ela me falou: tô fazendo uma ginástica que é maravilhosa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse conhecido isso na época que eu dançava, teria dançado muito melhor, não teria me machucado tanto. E aí deu uma luz assim no meu cérebro. Eu falei: ei, deve ser isso. Ela falou: se chama Pilates. E eu falei: deve ter sido isso que a minha professora nos anos 90 falou dessa ginástica, sabe? Quando ela começou a me explicar. Uhum. E Uhum. aí, imagina, no dia seguinte eu já estava telefonando, já fui lá, já fiz aula, já comecei a me formar. E encantada com o trabalho. Na verdade, era um trabalho, porque é como uma técnica pura, assim, que sustenta para mim tudo quanto é atividade física, sabe? E fiquei encantada também de poder trazer todo o conhecimento que eu tinha antes das coisas que eu tinha lido, de consciência corporal, da direção dos ossos do Klaus Viana, tudo isso eu pude aplicar no Pilates. Então foi uma coisa assim, um aprendizado fácil, assim, já comecei a dar aula rápido, já tive sucesso rápido, a coisa, assim, foi vraiment, foi rápido, assim, foi rápido e foi fácil, sabe? Foi um caminho lógico, assim, para mim. E Uhum. pronto, e aí, ano após ano, dei muita aula, vi muitos corpos diferentes se mexerem. É, e gente de tudo quanto é idade, de 11 a 80 anos, 85 mesmo, Uhum. até. E gente de todo tipo mesmo, de todo tipo de corpo. E isso é uma coisa que eu gosto, assim, o Pilates. Todo mundo tem um corpo, né? Todo mundo tem osso, todo mundo tem músculo. Assim, é para todo mundo, sabe? Para todo mundo.
que Aonde quer, né? você sente, Sá? É uma coisa assim que lá atrás, né? Eu me encantei também, antes mesmo de passar por uma formação, óbvio, né? Primeiro tem que ter o encantamento para depois Aham, você procurar algo nesse lugar. Eu lembro que quando eu observava os trabalhos do Pilates, eu não conhecia muito ainda, mas eu sentia uma proximidade gigante, gigante, principalmente quando você trouxe, que ainda assim eram enigmas. Hoje está tudo muito dado, né? Hoje todo mundo uhum, sabe do Pilates e tal, e mesmo assim eu acho que nesse espectro de todo mundo saber, tem muita gente que ainda tem um olhar bastante restrito para a uhum, técnica, né? Mas naquela ocasião, tipo há 15 anos atrás ou mais, é, quando você trouxe para mim o match, que era o trabalho de base, e você uhum. começou a me mostrar os direcionamentos do corpo, como que era trabalhado, eu achei aquilo assim, com a vetorização que a gente trabalhava lá na escola do Klaus, do Rainer, eu achava, meu, assim, é o diálogo, né? E Uhum, porque o Klaus, ele foi pelo Feldenkrais, né? Ele tem uhum. essa base sólida do Feldenkrais. Mas o Pilates, que é bem anterior, acho que ele é anterior ao Feldenkrais, ele tem uma Que base na biodinâmica. Biodinâmica? Não é biodinâmica, biomecânica. Biodinâmica é biomecânica. agricultura. Eu acho que só o Feldenkrais chegou antes no Brasil, não sei por quê, mas acho que das pessoas que vinham da Alemanha, ou não sei, mas é verdade que o Feldenkrais chegou antes, porque a gente tinha Porque, feito já um pouquinho de Feldenkrais já na faculdade. porque ele era um trabalho de educação corporal, né? Uhum, Educação do movimento. Enquanto que é. a biomecânica, ela estava lá na, sei lá, eu falo da década de 20, porque eu sei que o teatro russo, né? Tem Uhum. o Já usava. Meyerhold, né? Ele Uhum, tinha os exercícios que vinham dessa biomecânica do movimento, que é um olhar bastante físico, da fisicalidade do corpo, né? Só uhum, o nome, biomecânica, né? Onde uhum, você coloca em primeiro grau, vamos dizer, a própria realização física do corpo, né? uhum, Isso sem contar afeto, sem contar o soma, que depois a eutonia vai carregar, que outros vão carregar, uhum. porque tá, né? Eu costumo dizer nos meus trabalhos que essa parte ela não está no osso, ela está no músculo, que é, ou no músculo ou nas fáscias, né? Hoje se fala muito de Muito fáscias também. fácil, é. Esse lugar da memória do corpo, né? Uhum, uhum. Depois, assim, o Pilates é uma ginástica, sabe? É uma ginástica que é maravilhosa, que o objetivo é mesmo a reforçar a musculatura profunda do corpo. Depois, assim, a biomecânica pura, para mim, não existe. Tem uma pessoa na sua frente, já tive caso eu lembro de uma aluna que eu tinha, ela não conseguia fazer a aula, ela começava a respirar e fazer a estabilização da bacia, ela começava a chorar. Ela fez 3 aulas, ela teve que parar. E ela acabou não voltando, assim. Eu falei, não, mas chora, mas a gente, a gente continua. Ainda mais numa aula particular, tudo bem, né? Uhum. Mas, assim, não tem como. A gente não é só Sim. articulação e osso. Uhum. E agora, para falar, assim, essa coisa do Pilates ser uma ginástica e vim dos anos 40, 50, é verdade que depende também da escola onde você é formado. Se a escola é mais aberta, ou se você já é mais aberto e tem um pouquinho mais de distância com a escola, porque tem, é verdade, tem todo um movimento que acha que tem que fazer a aula de Pilates como o Pilates fazia nos anos 40 e 50. Quer dizer que ele vinha vamos dizer, as primeiras aulas que ele deu foram no exército, né, num hospital de gente que chegava machucado da guerra, e os exercícios que ele dava eram todos numa ordem, assim, tinha uma ordem, sempre a mesma ordem, sempre os mesmos exercícios, sempre o mesmo peso. Nesse sentido, o trabalho já evoluiu muito, mas ainda tem gente hoje que acha que tem que fazer exatamente como Pilates fazia. E eu falo, gente, se ele tivesse vivo,
trabalho ele estaria evoluindo o trabalho. Ele era curioso, Aham, ele criou uma máquina, ele criou outra, ele nunca parou de criar exercício. Depois tem uhum, umas anedotas assim de professoras que vêm dos Estados Unidos que falou de manhã o Pilates era mais criativo e de tarde ele dava as séries na ordem, ele estava cansado e os alunos conheciam a ordem e iam fazendo os exercícios, sabe? aham, Mas com certeza, se ele tivesse vivo, o trabalho continuaria a evoluir. E quando a gente vem da dança, não tem como não usar uhum. os elementos de antes, fluidez, ritmo, criar séries dos exercícios, porque hoje em dia, assim, nos anos 2020, 2021, tem gente que faz 20 anos que já pratica o Pilates. Uhum. Eu tenho cliente que já está comigo há 18 anos e que vem 2, 3 vezes por semana. Eu não já faz mais de 10 anos, mais 15 anos que eu vario os exercícios, Uhum. que eu crio as séries, porque não tem como assim não evoluir, não brincar com os elementos, não tem como deixar o Pilates ser uma ginástica, fazer abdominal e glúteo, sabe? Dá para ir tão além, dá para ir tão além É, mas existem que pessoas que ainda olham dentro da caixinha mesmo, existe. né? Existe, às vezes eu vejo aluno que chega, que às vezes fez Pilates em outro lugar, e você vê assim, você vê os músculos em volta do quadril, você vê em volta da cintura pélvica, você vê os músculos em volta da cintura escapular, e no meio não tem assim conexão, sabe? Você vê que a Uhum, coluna não conecta as duas cinturas, porque reforça os ombros, reforça em volta abdominal e glúteo e não tem harmonia, na verdade. é o mesmo Então, princípio da academia, né? Que você vai é, trabalhar o bíceps, o tríceps, o glúteo, é, tudo isoladamente, né? e é Isolado bobagem, entre aspas. exatamente, porque se você não integra o corpo inteiro, também integrando com a respiração, justamente com a consciência do que você está fazendo. Se você tem essa inspiração, se você tem a consciência, você integra, na verdade, seu corpo vai desenhar muito melhor, vai criar onde tem que ter como fala, nem sei, o buraquinho, o desenho, quando o músculo vai espirar lá, e aí que vai te Uhum. desenhar. Se você fica inchando o bíceps, tudo bem, seu bíceps vai ficar inchado, mas talvez seu pescoço vai ficar assim. E não tem aquela integração. A gente vê, hoje em dia mesmo, Aham. né? Porque é um conhecimento que está se espalhando, assim. O Pilates está se espalhando e a gente vê menos, mas a gente já viu, assim, todo mundo já viu o cara com como fala, o tanquinho, a barriga de tanquinho e sem pescoço, né? Aham, muitos, muitos, e De vira tanto que fez acaba sendo até abdominal. uma estética desejada, né? Você ser atarracadinho Mas aqui, né? Porque é. as pessoas se espelham E depois, nesse dor na corpo. nuca, perda de mobilidade nos ombros. Uhum. Pra quê? Fora as Pra quê? rigidezes que vão se acumulando ao longo dos anos, né? Porque É, isso uma é, hora vai ser cobrado do próprio físico, né? Você exatamente. esse excesso, né, de trabalho de força sobre determinadas Exatamente. regiões. E a coluna, quando você imobiliza uma parte, na verdade, por exemplo, a nuca fica presa, tem outros segmentos da coluna que vão Também, ficar mais enrijecer. móveis para compensar, e aí que você machuca, faz hernia de disco, faz integrar o corpo, a coisa é básica, né? É básica. Entendi, Trabalhar, eu falo para entendi. os meus Esse clientes, olhar é bem interessante. no Pilates a gente isola, mas chega uma hora que tem que botar tudo junto, tem que isolar porque é mais fácil para as pessoas acharem, mas eu nunca dou uma aula só com isolação. Uhum. Depende, quanto mais a pessoa. Tem gente que precisa ainda isolar uma parte do corpo, mas o meu objetivo quando a pessoa já entendeu e já tem um pouco de músculo em tudo quanto é lugar do corpo, o meu objetivo eu falo para a pessoa,
respira no corpo inteiro. Você tá trabalhando o ombro, mas seu corpo inteiro está acordado. O corpo inteiro está acordado, na verdade, né? Você está estabilizando, o sangue está circulando, você está respirando. Uhum. Não tem como, porque tem, né, a mulherada que quer só trabalhar barriga e glúteo, esse tipo de coisa. Aí eu falo sim, mas aí eu dou uma canseira na pessoa. Eu nunca É, falo você, não. exatamente, Meus você alunos entrega o aqui que ela não, quer também, né? meus alunos não falam português. Mas vai uns Com os anos de presentinhos prática, junto, vão uns com os presentinhos junto. com os anos de prática, você vai, tipo assim, homem que Claro. chega. Normalmente, homem não tem, assim, não sei como é que é aí, não tem muita paciência com Pilates, ou chega querendo trabalhar forte. Normalmente, os homens, quando chegam, que estão machucados e que não podem mais fazer o esporte que eles faziam antes, que é uma coisa Uhum. mais pesada, mais física, então não tem como começar explicando sutileza, sabe? Uhum. Tem que cansar. Se passa 40 minutos, 45 minutos cansando e depois você introduz uma sutileza. Sim, Pronto. sim, aí ele vai perder o foco um Depois, pouco, né? que a experiência. Não, até que rola, assim, mas aí você tem que saber. Justamente, se você trabalha como o Pilates trabalhava nos anos 40, não tem espaço para esse tipo de coisa que, na verdade, eu aprendi com a experiência, né? Uhum. É, você tem que ter um objetivo para cada aluno. Claro que o objetivo poderia dizer que é quase o mesmo para todo mundo, mas a maneira de entrar em cada pessoa, em cada corpo, justamente, o corpo não é só a biomecânica, né? Cada pessoa tem dificuldade, ou tem, já me aconteceu de eu falar para a pessoa expirar e botar a barriga para dentro devagarzinho, e a pessoa não conseguia, a pessoa levantava o ombro e ficava completamente em estado Não consegue de sem. localizar onde é que está a respiração, né? Aí você tem que achar, para cada pessoa tem que achar a maneira de entrar, De dizer, né? De dizer. e- exatamente. Às vezes eu sempre estou falando as mesmas coisas de maneiras diferentes, porque você vê que a gente não tem o mesmo imaginário. Uhum. E você pode passar anos falando para a pessoa, coloca o cóccix para baixo, coloca o cóccix para baixo, a pessoa não entende. Você fala a mesma coisa de um outro jeito, e aí a pessoa fala, ah, agora entendi, sabe? Sim, sim. É, E aí fala, a pessoa pode falar, "Ah, você nunca me falou isso antes." Eu falei assim, eu estava falando, mas de outra maneira. Então, é isso também, é a interação. Você vai dando e você vai vendo como sua mensagem está passando, né? Você vai observando, você vai. Isso é mais sobre o ensino, né? Menos sobre a consciência corporal, que era o tema. É, mas não, mas está super ligado, né? Mas é verdade que eu Porque dei muita aula, assim, tem muita experiência assim, de ensino, de prática, né? O que a gente falou, tem mais experiência de prática do que teoria, e de repente se pode ajudar outros professores a minha experiência prática. uhum. É porque é uma forma de olhar, né? É uma forma de olhar. Eu tenho Uhum, acompanhado, assim, principalmente aqui no Instagram, né? O tanto de pessoas que estão buscando a integração pela fáscia, que ainda é uma coisa que está em construção. Né? Eu fui dar uma olhada no Meyers, ele deixa isso muito claro, né? Que isso são pistas, né? Que não tem nada muito pronto do que seja, uhum, mas uma coisa que é sabida, que existe uma integração no corpo, né? Que uhum. existe uma rede no corpo. Então, quando a gente fala que quando você mexe o músculo, você fica bombando um músculo, né? Em detrimento do resto do corpo, na verdade, todo o corpo está na ação para bombar aquele músculo, porque Uhum. existe essa rede e existe uma qualidade de informação passando que está construindo um imaginário, Exatamente, né? exatamente, Que vai exatamente. resultar em alguma coisa, né? Nesse corpo. Aliás, só para falar da face, assim, tem todo esse movimento de face Pilates que tá aparecendo, e pelo menos aqui em Genebra tem uma escola de face Pilates, e eu vi os exercícios e eu alucinei, assim, são os exercícios de dança da técnica do release que a gente fazia com a Holly nos anos 90. Falei, gente, isso daí não... Isso aí vem Exatamente, da dança, essa coisa de lançar o braço, você dá exatamente. para o outro.
essa coisa Sim, de foco, ligada, né? Movimentos ligados. Aí você falou da fluidez, balançar, muito né? balanço. Tem um dos professores do estúdio que é mais novo, que fez a formação, assim, e que veio encantado mostrar exercício para mim. Eu falei, gente, isso aí eu já fazia nos anos 80. Isso é Sim. release. E que a gente não sabia que era um trabalho de fáscia, né? Porque, na É, é, verdade, na dança a gente não discute a face. Na dança você discute a integração do corpo e a hum, expressão, né? hum, Porque, como você falou assim, o trabalho do balé clássico era pequeno para expressar o que eu queria. E depois, quando eu comecei a ter contato com essas outras técnicas, que na verdade não são técnicas de dança, mas me dão um suporte corporal para eu poder expressar. Porque, na verdade, a gente começa a mexer com outros afetos que estão depositados nesses lugares, né, do nosso corpo. E que não tem um lugar hum, só. Como foi colocado, é uma rede de hum, afetos do corpo, né? E é por hum, essa rede de afetos que a gente vai se exprimir. A gente não vai se expressar pelo osso. O osso, ele é algo concreto do nosso corpo, tocável, né? Que a gente hum. percebe muito mais fácil do que perceber uma fáscia. A gente vai perceber o osso para você poder ter uma direção, um sentido, Dá você clareza no poder movimento, né? Olhar para isso, eles para dar a equilibrados. clareza, isso, E o essa organização, né? músculo dá Balanços fundamentais para plasticidade. o equilíbrio, a Daphne está falando. Ai, te cortei, desculpa. Não, imagina, a Daphne está falando aqui, balanços fundamentais para o equilíbrio, né? É isso Oi, mesmo, Dá, nem vi que ela tava. porque é um equilíbrio dinâmico, né? A gente está sempre Uhum, nesse equilíbrio, nessa postura dinâmica, que está sempre se movendo, né? E aí você exatamente. falou para mim assim, Uhum. Tuti, as pessoas elas ignoram a fluidez quando o próprio Pilates já falava da fluidez do movimento, É né? um dos princípios, né? O Pilates tem 8 princípios e a fluidez é um dos princípios. É força também, a respiração, o relaxamento, mas a fluidez e quando a gente vem da dança, a gente conhece essa importância, né? A gente Da- só trabalha com fluidez, né, na Uhum, dança. Pode ser a exatamente. técnica mais mercicânica, né? Mas Que tem a que é bem fluidez, quadrada, né? isso. Mas tem a fluidez, né? Tem. Porque ser fluido não é só você ser leve, fluente, né? Mas é uma qualidade de Uhum, integração de um corpo, né? uhum. E justamente falar de integração, é, que eu ia falar de integração de postura, porque assim, o Pilates é uma ginástica voltada para a postura, né? Para sustentar a postura, para sustentar o esqueleto. E, e, e quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito a imagem justamente de um modelo de um corpo perfeito, com o pé paralelo, com as clavículas abertas, e com a experiência, assim, de dar Uhum. aula e com a minha experiência do meu corpo, com os machucados que a gente acaba tendo, como a gente tem que levar e aprender a ir trabalhando o corpo de maneiras diferentes, depois de um machucado, depois de um. Eu completamente, assim, joguei esse modelo no lixo. Agora eu tenho um modelo para cada pessoa, um modelo para mim mesma e um modelo para cada pessoa. Uhum. Porque para uma pessoa, o pé completamente paralelo vai botar o joelho dela tanto para dentro que a pessoa vai começar a ter dor no joelho. E é um tipo de coisa que você não pode corrigir de uma vez. Você vai Uhum. corrigindo e talvez vai um dia ficar completamente paralelo, mas você continua a trabalhar, você vai observando, e se 10 anos depois não está mais paralelo, mas que a pessoa não tem mais dor, nem no tornozelo, nem no joelho, nem no quadril, já é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma cliente que acho que ela levou 10 anos, levei 10 anos vindo 4 vezes por semana, a alongar o lado direito da cintura dela, Uhum. que era fechada. Levou 10 anos assim, não vai falar isso, o povo vai desanimar, né? Mas Eu adoro essa tua sinceridade. Adoro. Mas é verdade que, assim, no começo, eu lembro quando ela chegou no primeiro ano, eu batalhava, sabe? Porque eu também não fazia muito tempo que eu estava dando aula para ela alongar, mas eu via que quando ela alongava o lado direito, os ombros dela subiam.
não adianta nada, não adianta nada. Ela vai ficar com dor no pescoço. Então, eu tive que entrar por outros lados, reforçar o períneo primeiro, trabalhar ombro, trabalho muito ombro com ela, e pronto. E 10 anos depois, ela tá com uma cintura maravilhosa. E vai ficar. E Não, vai isso que é ficar. legal, Isso que né? Porque a pessoa ela vai tô... ganhando também percepção, né? De como o corpo dela vai Ah, se sim. reorganizando. Sim, para os meus alunos que já estão comigo há 10, 15, 18 anos, eu dou liberdade. Eu dou liberdade e às vezes acontecem umas coisas lindas assim durante a aula. A pessoa cria um exercício ou cria uma variação para o próprio corpo, uma coisa que eu não tinha pensado, e eu Uhum. acho o máximo. Falar, então quer dizer que você aprendeu, que é seu, não é a professora que está ali, quer dizer que você aprendeu mesmo, É um sabe? Quer exercício dizer de que autonomia, né? É um que exercício de você pode autonomia. sentir De e a pessoa você. me fala, acho melhor eu fazer assim, sabe? E isso que quem fica completamente achando que tem que fazer, que é Pilates, que tem que fazer exatamente como há 50 anos atrás, perde toda essa Riqueza, né? beleza, na verdade, que para mim são momentos mágicos, assim, quando eu vejo, quando a gente dá aula, a gente quer que a mensagem passe, a gente quer que a pessoa que seja, eu falo para os meus alunos, isso aqui é seu, sabe? Tem que ser seu. Porque tem gente que Uhum. fala, eu não lembro os exercícios, eu não conseguiria fazer isso sozinha. Eu falo, não, claro que sim, claro que sim. E quando eu dou um exercício que eu tô vendo que não tá muito bom, a gente começa a adaptar e que a pessoa sozinha fala, e se eu fizer assim, se eu botar os braços assim, e que eu vejo que integra, você vê, parece que você Completa a vê figura. é uma coisa que aparece assim no espaço, como quando numa aula de grupo, os meus grupos são pequenos, 5, 6 pessoas, de repente, quando alguém está integrado, o seu olho vai diretamente na pessoa, diretamente, você não precisa nem olhar detalhe. Você vê que a coisa está rolando, sabe? Sim, E é sim. verdade que, para mim, são os melhores momentos, assim, de dar aula. Parece mesmo uma coisa, uma Essa é a magia. riqueza, né, do trabalho, de você realizar o trabalho, né, que a Uhum, gente chama de dar aula, né, de uhum. oferecer algo, né? Mas na Isso. verdade, o trabalho, esses encontros de produção, de trabalho, você dá uma orientação, mas na verdade a aula se constrói a partir desse todo, né? Ele não se constrói a partir de um Uhum, único ponto de vista, um único conhecimento, né? Mas é uhum, você também conseguir observar essas peculiaridades, né, essas individualidades uhum, e entender dentro daqueles princípios que você traz como aquilo pode caminhar melhor, né? A ter uhum, uma longevidade. E eu acho que essa parte da autonomia, da pessoa começar ela mesma a ser dona desse corpo, uhum, e não ficar dependendo do outro para dizer, né? Eu uhum. acho isso dos objetivos maiores assim que a gente pode. Exatamente. Fala, Sá. A Tá bateria. tudo bem? A bateria. Liga aí, não vamos deixar cair, não, não vamos deixar cair. Então, mas é muito legal isso, né? Porque a gente fala, eu no meu trabalho, eu continuo focando na estrutura, né? Então, enquanto a gente está vendo o teu teto maravilhoso, então eu foco muito na estrutura, porque eu acho que a estrutura é esse lugar que ninguém olha. A pessoa olha muito para o externo. A pessoa Uhum, olha para aquela configuração que ela olha para o espelho e ela percebe. Então está nesse contorno da pele, dos músculos, né? Se a pessoa está com uma barriguinha. Então as pessoas se incomodam com essa questão externa, né? Mas o osso é algo que ninguém lembra que tem. E os uhum, problemas, eles acontecem muito dentro da tua estrutura, né? Quer dizer, os desvios ósseos, eles são ocasionados pela musculatura, que é a musculatura que vai comprimir, que vai travar, né? E ela vai, vamos dizer, desencaixar essa estrutura. Então, primeiro eu faço olhar para essa estrutura, a pessoa perceber que tem uma estrutura que está internamente nesse corpo e como a uhum, gente tem que olhar para essa estrutura. Porque é muito maluco, né?
a questão, por exemplo, da flexibilidade, ela é sempre vista pelo lado muscular. Então, eu não consigo fazer algum tipo de movimento. Mas quando a pessoa encontra a articulação, ela consegue fazer o movimento, né? Que antes a musculatura estava ali limitando, né? Quando ela localiza da onde vem o movimento, que não era daquele outro ponto, mas do outro, né? Daquele outro, então o movimento ele sai. Então eu acho muito importante alimentar essa imagem interna e trabalhar as musculaturas, elas vão alinhando conforme você vai percebendo essa estrutura e vai trabalhando esses direcionamentos, né? Eu trabalho muito por aí, porque é uma forma, você não consegue isso em 2 passos, mas em alguns passos você já começa a ter uma outra distribuição de peso no corpo, um conforto maior. A pessoa deixa de usar determinadas musculaturas para usar outras, porque naquele outro alinhamento, naquele outro posicionamento, outra cadeia, outra espiralação, né, ela está sendo solicitada. E aí, isso, logicamente, integrado pelo movimento, pela exploração. Oi, Maria Helena Berti, que bom que você voltou. Então, então você começa a perceber o corpo por outros prismas que antes você não tinha esse referencial, né? E eu vejo que no Pilates, quando você tem a consciência dessa estrutura, e você sabe onde está a pubis, você sabe onde é que estão os isquios, você sabe onde que é a tua articulação de perna, você sabe onde que estão suas escápulas, o trabalho ele se organiza de uma forma muito mais salutar, né? E eu percebi isso dando aula para pessoas que tinham saído de aulas de Pilates, tinham se machucado na aula justamente porque não tiveram o match, já iam direto para uma bola. Imagina, um corpo sem estrutura nenhuma ir para uma bola de Pilates. Já vai em situação de equilíbrio. Tá exatamente. Frito. E aí machuca, né? Machuca porque a pessoa vai... É contraprodutivo, né? A pessoa acaba se machucando e vai sair falando que o Pilates é ruim. Exatamente. Né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, quando ela é mal feita, acaba o Pilates, o Hahnemann, qualquer um levando a fama, né? Mas, na verdade, o que eu falo para os meus alunos, quando falar para os amigos deles que querem fazer Pilates, porque o problema do Pilates é que você pode fazer uma semana de um curso, sair com certificado e começar a dar aula. Então, para as pessoas que querem começar Pilates, assim, perguntar para o professor se ele fez uma formação, quanto tempo durou, se teve prova de anatomia, se ele fez todos os níveis, porque são vários níveis, né? Tem o método, tem como falo, o iniciante, o intermediário, o avançado, o super avançado. Tem 4 níveis para cada, para o chão, para o reformer, para o Cadillac, para a cadeira, para a bola, para o barril. Nem sei se chama barril. Barrel. Barrel. Eu, assim, professor que é formado, é raro achar professor que é formado em tudo, mas aí você faz, eu fiz uma prova para cada aparelho, fiz 4 provas, na verdade, para cada aparelho. Mais 2 provas de anatomia, mais uma prova para mulheres grávidas, mais uma prova para gente que tem hérnia de disco. Eu levei 2 anos me formando. Eu comecei a dar aula antes, porque eu já dava para dar aula para assim, supervisado, porque eu já tinha experiência antes de dar aula de dança e de trabalho somático, mas assim, o processo todo da formação durou 2 anos. Durou 2 anos e trabalhando com todos os níveis mesmo. E o problema é que, como não tem... Como qualquer pessoa pode dar um certificado, você tem um certificado de uma semana e você não tem como, assim, nem se você já dá aula de dança, nem se você já sabe, já conhece anatomia. Não, é porque é outra lógica, né? Eu fiz uma rápida formação, a minha formação demorou acho que uns 3 meses,
Mas, assim, é rápido perto de um processo muito longo. Era para você Uhum, ter uma ideia de um trabalho que pode ser feito. Mas eu uhum, lembro que eu olhava assim, eu não conseguia pensar pela lógica do Pilates. Eu pensava pela lógica da dança e não pela lógica do Pilates. Porque para você uhum. entender a potência de cada um dos exercícios, como eles podem ser trabalhados, dinamizados, para cada exercício é um tempo gigante de você estudar, Uhum. né? E você pode ser uma louca de fazer essa investigação sozinha, ou você pode fazer isso junto com um grupo, num processo formativo, né? Que eu imagino que seja isso, né? Os Uhum. 4 níveis de cada um dos aparelhos e tal. E também os aparelhos, entender que o Reformer é uma máquina de força, entender que o Cadillac é mais uma máquina de alongamento, que a Uhum, cadeira é resistência e equilíbrio, que você pode brincar com o peso do corpo, como você não uhum, pode brincar nas duas outras máquinas. Tem toda uhum. essa sutileza que, na verdade, que leva mesmo uns 2 anos para você aprender Experimentar, vivenciar. experimentar e sentir. E Uhum, o barril, para mim, é como um match com um obstáculo. Eu uhum, adoro, aliás, é como um chão, mas com um obstáculo. E aí você vai criando intimidade também com, com a técnica, né? Com o método, sim, com os sim. exercícios, com cada aparelho. Eu sei que tem épocas da minha vida, assim, o Reformer eu adoro para sempre, mas o Cadillac, às vezes assim, para mim eu não preciso, sabe? Depende do corpo da pessoa. Tem gente que precisa de mais alongamento, eu preciso de mais Uhum, força, então naturalmente eu vou pro Reformer. uhum. Tem muita coisa, assim, tem muita coisa como eu falar, tem várias possibilidades, na verdade, para cada pessoa. E se você entende melhor o método, os exercícios, os aparelhos, claro que você vai propor um melhor trabalho para o seu aluno. Se você conhece só o que é a superfície, Uhum. aí fica difícil. É muito difícil. E é muito difícil você colocar uma pessoa em risco dentro de uma desses aparelhos, né? Porque eles são exigentes em relação ao corpo. Os aparelhos, Tem que eles tomar cuidado. têm uma exigência para você se posicionar, para você se colocar. E ir para lá sem nenhum tipo de consciência ou pré-trabalho é bastante delicado e questionável, né? Uhum, uhum, uhum. É verdade, eu sou super prudente, assim, eu tive um acidente numa aula, uma pessoa que caiu da cadeira, que graças a Deus não se machucou, Uhum, mas é verdade que eu sou prudente. Quando eu dou um exercício, você já sabe, tipo, tal pessoa tem problema de equilíbrio. Se eu dou um exercício de equilíbrio, aí ela precisa trabalhar o equilíbrio, então eu vou dar um exercício de equilíbrio, mas aí eu sempre ou tô do lado, ou coloco ela perto de uma parede. Eu nunca uhum, vou. Eu falo às vezes para os alunos, eu falo, tem risco que não vale a pena, sabe? Correr. Tem os riscos que vale a pena, claro que tem que ousar, mas tem uns riscos. Tem uma cliente que tem 70 anos, que tem 1 metro e quase 1,80 m, que tem problema de equilíbrio. Tem exercício que eu não vou fazer ela fazer, sabe? aham, E, sim. e ela, justamente, essa aluna, ela foi fazer uma aula com outro professor que pegou uma lista e que deu uma aula para ela e tinha um monte de exercícios que ela não tinha feito. E ela Uhum, veio para mim e falou assim: isso eu não tinha feito. Aí expliquei para ela por quê e quais são as opções que eu tinha dado para ela. Que a gente uhum, tinha trabalhado todos esses músculos, mas eu não tinha dado a aula tipo de Pilates na ordem e tal. Ele falou: isso. Eu falei: olha, faz esse exercício aí, mas não faz muito. Olha o que está acontecendo. Olha a tensão que você está nas costas, sabe? Você eu tive um aluno que tinha 2 metros, um homem grande e fino de 2 metros. O 100 do Pilates, com as pernas alongadas, é impossível, destrói as costas dele. Para que eu vou fazer uhum. isso? É muita Tem, extensão, né, pro a corpo. perna é muito comprida. Se a barriga não segura, ele vai se machucar. Para que eu vou Uhum, insistir? Tem tantas opções, tem tantos outros exercícios que vão trabalhar a mesma coisa, uhum, sem ter o perigo dele se machucar, assim, que é bobagem, sabe? E que é bobagem, que eu não vou ficar seguindo um protocolo
que justamente foi criado quando as pessoas eram mais baixinhas, que não tinha tanta gente que tinha 1,90 m e Era outro corpo, né, das mulheres, dos homens, eles eram muito diferentes, né? Essa questão da dinâmica de cada corpo, né? Imagino que talvez o Pilates já tenha até pego casos assim. E ele deve ter, com a inteligência dele, com a sensibilidade dele, ter usado. Porque eu acho que é um trabalho que ele é, como você colocou no início, ele é muscular, de força, né? De você criar essas forças de sustentação do esqueleto e da postura. Mas ele tem também uma sensibilidade na construção. Eu percebo isso muito fortemente, assim, dentro do trabalho, porque é uma inteligência de construção. E essa inteligência, ela não é puramente ginástica, ela tem uma outra sensibilidade que sustenta o trabalho do Pilates, né? E eu imagino que ele deva ter tido casos, mas que não vieram, não são assim, porque as coisas são colocadas de forma genérica, né? Não de coisas específicas, né? Tem pouco rastro, assim. Uma vez, eu nem sei se agora, hoje em dia, não está circulando no YouTube, mas tem uma professora que veio dos Estados Unidos que me mostrou um vídeo há anos atrás, ou eram fotos, eu acho, nem lembro direito. Mas o Pilates, na época, ele trabalhou com uma mulher que tinha tido um câncer, que tinha tirado um seio e um pedação do músculo peitoral. E ele criou exercícios para ela. E ela, assim, acho que era um vídeo de costas, era impressionante. Ele trabalhou tão bem por volta das omoplatas, que você não imagina, assim, que ela não tinha um pedação do peitoral, sabe? Certo. Ele criou exercícios para ela, na verdade, no Cadillac, eu lembro que eu vi no vídeo, de frente, que assim, ela não tinha um seio, dá uma coisa esquisita, mas ele trabalhou tão bem em volta da musculatura, né? Que equilibrou. Das glândulas, na verdade, né? Onde teria o seio, ele trabalhou todas as musculaturas de sustentação, na verdade, né? E depois, assim, talvez atrás de um grande homem tenha uma grande mulher. A mulher do Pilates, ela era enfermeira. Então, ela tinha esse conhecimento de anatomia. Até você ver as fotos, todo mundo já deve ter visto na internet, o Pilates estava sempre de maiô, né? No estúdio. E a mulher dele vestida de enfermeira. Ela trabalhava, ela dava aula vestida de enfermeira. Isso eu não cheguei a observar. Dá uma olhadinha. Você vai ver nas fotos do estúdio, tem uma enfermeira, assim, de vez em quando. Era a mulher dele. Entendi. E ela trouxe... Não é porque ele estava no hospital. Ela trouxe esse lado médico, assim, porque ela tinha esse conhecimento. Depois eu não sei o quanto ela trouxe para o trabalho, né? Não sei se a gente sabe ou se não sabe. Mas, bom, ele começou a desenvolver o trabalho sozinho num hospital militar na Inglaterra. E não sei, talvez todo mundo saiba, né? Ele começou a criar as máquinas com mola de colchão de cama. Quer dizer, já tinha um olhar, para mim, uma gênio, bricolagem, assim. né? Tinha uma bricolagem. E um gênio, né? Um gênio, ele já começou a pensar. Tipo assim, tal pessoa volta da guerra sem pernas, sem braços, sem, sei lá, com as costas estropiadas. Vamos trabalhar, né? Pois é, porque ele não trabalha. O Pilates, né? O trabalho do Joseph, ele não começa em corpos perfeitos, ele começa em corpos que estavam lá fragilizados, né? Que não estavam, digamos, completos, saudáveis, né? E ele começa tentando trazer essa harmonização. Então, se você falou dessa mulher, ele traz uma harmonização para esses corpos, né? De forma que todo o organismo... E aí, não dá para se trabalhar isoladamente, né? Porque é todo o corpo trabalhando para sustentar e harmonizar esse corpo com alguma questão que eu não sei quais eram, assim. Não faço ideia do que ele viu enquanto ele estava desenvolvendo o trabalho, né? E é muito lindo, é de uma riqueza, de uma sensibilidade, porque só você tendo empatia, né? Aí a gente entra numa questão da empatia, porque você consegue se colocar no lugar da dor do outro e consegue criar alguma coisa que faz com que essa pessoa atravesse essa situação, né? Então, nesse ponto que eu falo que tem uma atmosfera no Pilates que
você percebe que tem uma sensibilidade na forma como ele organiza o corpo, porque os vídeos do Pilates são muito engraçados, né? Porque ele parece ser uma pessoa muito grosseira, né? Sim, você vê ele empurrando, botando a mão, empurrando as costas para baixo da pessoa. É, Bom, era a mas época também, né? Era o contexto, né? Era o sim, contexto, os anos 40, né? Não sei, esses vídeos que circulam na internet já são dos anos 40, 50. você não sabe se é a velocidade do filme que faz parecer tão bruto, né? Se é a qualidade fílmica que dá essa impressão, ou se Aham. realmente ele tinha essa mão pesada mesmo para o movimento. Mas ali você está falando de corpos saudáveis que estão trabalhando para se adquirir alguma coisa que está sendo buscada ali, que só eles Uhum. dois sabem, né? Não, e é verdade que na época era mais bruto, eu acho, do que era hoje. Do É, que o trabalho evoluiu, né? Que quer queira, quer não queira, o trabalho evolui, graças a Deus, e a gente sim. vai fazendo evoluir também, né? Todo mundo que pratica e o fato desse conhecimento, né? Dessa coisa que o Pilates descobriu e colocou no método. é, Tem uma das professoras que trabalha no meu estúdio, que vai no fitness também. Ela falou: você não tem ideia. Ela sempre fez fitness, era professora de fitness. Ela falou: você não tem ideia das máquinas de fitness como evoluíram. Uhum. Graças ao Pilates. Tem máquina parecendo Pilates, usando o princípio do Pilates, sabe? Aham. Evoluiu muito, assim. Até jogador de futebol tá fazendo Pilates. Sim, E é sim. verdade que se você tem o corpo integrado, quando você faz dança, pilates, quando você joga tênis, você se machuca muito menos. Eu pensei nisso também, que falei, nossa, se eu tivesse feito isso na época que eu dançava, se eu tivesse praticado pilates, teria me machucado muito menos e teria dançado muito melhor. Com Nem certeza. Eu, sei eu se lembro hoje em sempre dia nas do escolas Zé. Lembra do nosso professor, o Zé Antônio Lima? Né? Quem não era um lembra do pouco a Zé busca Antônio? dele, né? Era um pouco a busca dele. É, ele tinha, né, uma pesquisa com a Uhum, biomecânica, né, do uhum. movimento, porque ele tinha o trabalho dele na medicina era ligado à ergonomia, né, não orgonomia, Ergonomia. ergonomia. Então ele tinha essa relação do corpo com o ambiente. Uhum. Então isso estava permeando o trabalho do Zé. Mas eu lembro sempre dele contando que ele era magrelo, né? E ele dizendo que ele ia fazer aula na academia e aí todo mundo ficava bombado e ele ficava com os músculos sempre fininhos. Você lembra disso? Não, não me lembro. E aí por quê? Para todo trabalho de força, ele fazia um trabalho de compensação, ele fazia E ele alongamento. alongava. Mas aí, então, ele não deve ter se machucado e ele estava com boa saúde, né? Exatamente, exatamente. Ele tinha, né, essa percepção do movimento, né, de como o músculo trabalhava e quais eram as outras funcionalidades que dava essa questão mais da organização, e ele buscava muito a expressividade, né? Ele buscava no Uhum, trabalho dele constituir um corpo de dançarino bem trabalhado, né? Porque uhum. ele fazia aula do Klaus também, né? Ele fez aula do Ah, não Klaus sei, eu não Piano. lembrava disso. Não É, lembrava. porque, meu, muito engraçado assim, quando eu cheguei para fazer aula na Ruth Rachu, o Zé foi uma das primeiras pessoas que eu vi de malinha, né? Saindo de uma aula de técnica clássica, né? Então, Demais. e ele tinha já essa busca de um trabalho que organizasse esse corpo de uma forma diferente, né? Então ele Uhum, pesquisava, ele era um eterno, ele era não, ele continua, né? Porque ele deve estar, acho que na universidade. Ele continua uhum, sendo um eterno pesquisador desse corpo, dessa expressão, né? Linkado uhum. com todos os amplos conhecimentos que ele deve ter. Mas eu sempre lembro desse fato, né? Dele contando que todo mundo ficava bombado e ele não. E aí as pessoas falam, mas por que, que você não fica bombado, né? Por que, que o teu músculo não cresce? E aí, assim, porque para cada exercício de força eu fazia um É. alongamento, né? Sim, mas flexibilidade é bom, né? Porque quanto mais você é flexível, menos você se machuca, né? Sim, você tem mais. Flexibilidade, sempre bem-vindo. Mobilidade,
A gente precisa de força, Mobilidade, né? Força e flexibilidade. mobilidade, né? Só que essas qualidades, né, força, flexibilidade, elas caminham juntas, né? Elas não caminham em Uhum, separado, né? Você é possível ter um uhum, músculo forte e flexível. Depende de como você vai conduzir o trabalho, né? uhum. Se Eu, você às vai. vezes, assim, aham. O que eu ia falar, aí eu fico pensando, às vezes assim, eu faço uma avaliação para mim mesma, sabe? Porque eu brinco Hum, nas aulas, brinco com os elementos e tal, mas é verdade que uma ou duas vezes por ano, eu dou uma aula, o que a gente fala de aula tipo, uma aula modelo para os meus alunos, hum, seguindo a ordem do Pilates e aquela aula clássica mesmo, clássica. e ela me serve de avaliação. É, e serve de Bom. avaliação para o aluno e para mim também. Porque aí se eu Uhum. vejo entre 15 alunos de aula particular, que tem três ou quatro que estão fazendo uma coisa mal, aí eu me coloco em questão, falo, peraí, de repente eu que não estou explicando direito, ou que estou dando talvez menos esse exercício para tal pessoa. Então, eu uso essa aula modelo também no trabalho do mestre, claro, do mestre Pilates. Evolui, mas é verdade que é bom ter essa base também, sabe? Para Sim, usar eu uso como avaliação. é uma forma de você avaliar o seu próprio A aula trabalho, né? modelo também serve de avaliação para mim. Porque é verdade que no começo, quando eu comecei a dar aula de Pilates, eu trabalhei num estúdio durante 6 anos, onde eu não podia brincar com os elementos. Ou podia muito pouco. Eu tinha que dar os exercícios na ordem, eu tinha. Quer dizer que, assim, 6 anos, dando 30 horas de aula por semana, Sem poder assim, variar. é, eu Eu fiquei conheço, pensando, assim. né, enquanto você estava falando dos equipamentos, né, do Reformer, do Uhum, Cadillac, né, dessas diferenças, das sutilezas de trabalho que cada um carrega, né, que um está mais uhum, voltado para a força, o outro mais para o equilíbrio, um mais para uhum, o peso, para a flexibilidade. E aí eu fiquei imaginando a sala de Pilates, né, como um uhum. grande parque de diversões, né? Onde os alunos pudessem, de repente, ter uma aula de experimentar, sabe? Não, vai lá, experimenta, brinca um pouco com os aparelhos, brinca com os equipamentos, né? E vai entendendo o seu corpo funcionando em cada Uhum. um deles, né? Como que esse corpo ele tem que Isso seria ser meu sonho, assim, mas eu não consigo fazer. Seria meu sonho. Mas eu falo para os alunos, falo, eu gostaria de ter um hangar, assim, cheio de máquina, e todo mundo trabalhando, e eu passo de um para o outro. Eles são autônomos, mas eu passo de um para o outro, olhando o que eles fazem, sugerindo. Mas isso, assim, por enquanto ainda estou longe demais do parque de diversão, não. As pessoas precisam mesmo ainda precisam, né? Não sei, de repente se eu trabalhasse com profissionais. Numa época eu tinha os alunos que eram bailarinos, que trabalhavam no teatro aqui, tipo o Teatro Municipal de Genebra, era um pouquinho mais autônomo, mas é verdade que depende dos alunos que você tem, né? Mas Uhum. essa coisa do Você parque de sabe, diversão é um sonho que eu já tive várias vezes e que na verdade eu tinha até esquecido. a Deb, sua amiga, entrou, a Deb Langier. É a sua Ah, amiga, né? é. Oi, Deb, seja bem-vinda. Então, você sabe que quando eu estava lendo, eu não, obviamente não li todo o trabalho, li alguma parte, mas do Meyers, né, sobre as fáscias, e Ah, tá, não li. ele diz que a pesquisa dele se desenvolveu com um grupo de pessoas dançarinas, massagistas, é, terapeutas, assim, das mais diversas áreas de sensibilidade corporal, né? Não Uhum, foi com um grupo de fisioterapeutas, né? uhum. Isso é eu acho um lugar bastante curioso, porque a gente tem a fisioterapia no Brasil, ela é diferente da fisioterapia de outros lugares, eu imagino, mas Conheço menos assim, eu conheço menos. mas é um lugar de ver o corpo muito sectarizado, né? Uhum. Muito repartido. Não vê o. Por isso que as fáscias hoje, dentro desse campo de quem trabalha, muitos fisioterapeutas acabam trabalhando com pilates, mas dentro dessa Muito, aqui, perspectiva, isso que eu ia falar, aqui tem muito fisioterapeuta agora que dá aula de Pilates.
mas é dentro dessa perspectiva desse corpo seccionado, não da integração. E aí, quando entra uma fáscia que fala tudo tá integrado, as pessoas piram, né? Mas é uma integração que, lógico, a desintegração ela serviu para alguma coisa, mas ela não serve para esse corpo integrado e que não é só o corpo físico, né? De você dar conta de um músculo, de questões de doença, né? Vamos dizer assim. Mas é de você dar conta desse corpo soma, que é a emoção, a sensibilidade, a expressividade, porque independente de você fazer pilates ou uma dança, o seu corpo carrega uma expressão em si. Né? Você não precisa ser um dançarino de palco para dizer que você está se expressando. A gente se expressa nos mínimos gestos, né? A gente aqui está carregada de expressão, de identidade, de individualidade, de histórias, né? Então, o Pilates, quando ele consegue trazer para dentro da sua prática esse ser humano íntegro, né? Que eu acho que é uma coisa que o Pilates nunca deixou de pensar, né? Ainda que ele não falasse, mas é aquela... eu volto para a coisa da empatia, né? Ele sabia que do outro lado tinha um ser humano tinha uma inteiro. pessoa, E você falou isso, já aconteceu, assim, de uma aluna começar o Pilates e 2 semanas depois parar a psicoterapia. Ela falou, nossa, eu estava fazendo psicoterapia e eu não preciso mais. É o fato também de trabalhar o centro. Acalma a ansiedade. Sim, a pessoa assim E ancora, dá né? mais segurança. Ela parou 2 semanas depois. Ela falou, gente, eu percebi que eu não precisava. Era Pilates que eu estava precisando, não era psicoterapia. Mas eu acho que é só o fato de ela estar precisando centrar e sentir o corpo, sabe? Mas ela não sabia, na verdade, antes de fazer. Ainda bem que ela achou, né? Que ela achou. Sim. Depois eu não sei quantos anos ela ficou procurando, mas... E ela ficou no Pilates? Ela ficou Ficou anos, faz até hoje. Faz até hoje. Eu acho que essa questão do corpo, né? Eu lembro quando a gente ainda fazia Unicamp, lá em 1989, 90, né? Eu lembro de ter ido num encontro de ginástica do SESC, que eles estavam fazendo o lançamento de uma ginástica, eu esqueci o nome, mas era uma ginástica tipo criativa, autônoma, né? Onde a pessoa ela tinha lá uma paleta de possibilidades e ela podia ela mesma desenvolver o caminho que ela queria. Se até o final da fala eu lembrar, eu falo aqui. E aí tiveram muitas palestras, tiveram pessoas incríveis, né, ali, e falando sobre corpo, E aí uma pessoa, um senhor, eu não vou lembrar quem era, ele falou que o corpo nos anos, no século, né? Acho que não sei se foi na década de 90 propriamente, ou se ele falou dos anos posteriores, da época de 2000, né? Que a gente nem tinha chegado. Ele falou que o corpo ia ser a grande questão. E eu não sei o que eu fiz, que lá de longe ele me viu, porque eu fiquei tão feliz. Ele olhou para mim e falou assim, é isso mesmo, você ficou feliz, né? Eu falei, muito, muito feliz. Então, eu vejo que assim, o corpo ele ainda é esse processo de descoberta, né? Quando a gente se vê em pleno 2021, os fisioterapeutas felizes porque entenderam que o corpo é integrado, você fala assim, nossa, né? E o Soma, ele foi falado lá na década de 70, enfim, todas as técnicas de dança de contato e improvisação que entendiam esse Soma em composição, que não era um corpo em si, mas que ele era um corpo em tem muita relação, coisa... né? Tem muita coisa mudando em relação à forma também. Não sei se aí tá rolando esse movimento body positiva. Sabe qual que é? Não conheço. Corpos diferentes. Aqui, tipo, agora tem manequim que tem, tipo, não sei, 10, 15 quilos a mais que a manequim normal, magrela, sabe? Que tá aparecendo e que é uma delícia de ver esses corpos diferentes. Sim, a propaganda do Dove, todas
né, de lingerie, que Enfim, traz olha essas quanto tempo variedades demorou. corporais, Outro né? dia eu fui também, passei num shopping center e tinha assim na vitrine de uma loja de lingerie que é conhecida aqui, Uhum. uma moça com sutiã e calcinha e com estrias aparecendo, sabe? Uhum. Falei, Que na nossa, verdade você enfim, chama de corpo positivo, né? Que seria aqui a afirmação, né? Ah, enfim, qual o sabe? Uma nome do coisa movimento dos assim, corpos diferentes? A Daphne está perguntando. o que Fala pra... chama assim? Na Ah, verdade, a gente fala da afirmação, do corpo afirmativo, né? é Porque body aqui são positive que chama aqui. Não body sei se vem da positivo. França ou se vem dos Estados Unidos, mas Aham. para mim é assim, um enfim, sabe? Um alívio, porque todo corpo integrado e harmonioso, todo mundo, todo corpo pode ser bonito, sabe? É. E quando eu vejo, ainda eu falo para as minhas clientes, principalmente as que têm 50, 60, que estão assim na nossa idade, eu falo para elas assim, a era da Madonna acabou. E a Madonna deve estar Chega. achando o máximo os body positives. Enfim, ela pode relaxar, né? Assim, não estou falando mal, eu adorava a Madonna nos anos Sim, não, mas 80 com certeza, e se ela ela for trouxe fazer um muito, clipe assim, hoje, mas, ela vai fazer um corpo, mas um você clipe com essa vê, diversidade, né? enfim, mas assim, eu falo para uma cliente, ela chegou, a cliente tem 70 anos, triste porque estava com uma gordurinha não sei onde, eu falei, desde que idade? Dos seus 15 anos. Desde os seus 15 anos você está preocupada com a gordura na barriga. Eu falei, porque a gente é mulher, que é uma coisa de mulher. Da adolescência até o caixão, você tem que ter você não pode ter gordura, sabe? A gordura é seu inimigo, você tem que ter a barriga. Que inferno! E isso, assim, é uma coisa que impede a integração, né? Se a gente volta para a integração, porque eu vejo no estúdio tem o espelho, você vê a pessoa olhando no espelho, botando a barriga para dentro porque está olhando no espelho, e aí já a nuca e o ombro já vem aquela tensão, sabe? Aham. E chega, às vezes chega a pessoa e fala, ah, eu quero trabalhar só glúteo. Eu falo, não, não vai trabalhar só glúteo. E aí vai com outro professor, vai trabalhar só glúteo, volta com dor nas costas. Claro. Uhum. Claro, se você trabalha demais o glúteo, a sua coluna lombar vai começar a gritar, porque ela trabalha também, justamente, é integrado, né? Uhum. E aí adianta o quê, né? Adianta o quê? Aí tem que ficar relaxando, tem que ir trabalhar em outros lugares e pode desenhar mais, só que não vai durar. Se você não Uhum. integra o corpo inteiro no movimento, na verdade, quando você integra e você trabalha, o seu corpo vai achar o desenho que é só dele, sabe? Uhum. E vai ficar harmonioso e vai ficar bonito. Se você fica justamente correndo atrás de um modelo, qual que seja o meu modelo antes do pé paralelo e das clavículas abertas, ou se o seu modelo é não sei quem, que botou prótese em tudo quanto é lugar e que fica só fazendo abdominal, Aham. assim, todos os modelos joga no lixo e acha a sua forma, né? A sua forma interior que vai Uhum. harmonizar a forma exterior, assim. Isso Sim, eu não tenho a sim. menor dúvida, assim. E se você vai achar a sua forma, que é só sua e que é linda, sabe? É o Aham. que eu vejo, não é o que eu estou falando assim por falar. É o que eu vejo mesmo. Quando acontece, é demais, assim. Para mim, acho que é a melhor recompensa, sabe? Tá vendo? Por isso que a gente é amiga, sabe? Por isso que a gente é amiga da Daphne, que está aqui também, né? Porque eu acho que não tem essas coisas que tiram, né? Gente, é uma delícia quando você dá aula e as pessoas tiram lágrimas dos seus olhos, né? Elas fazem um movimento assim que de repente aquilo salta em você, né? E você se Uhum, emociona. E as pessoas falam, Tuti, você tá chorando? Eu falo, claro, né, cara? Porque é lindo, porque é uhum, muito bonito, né? Então, uhum, porque é essa a qualidade, eu tô chorando, porque é essa qualidade da integração do corpo, né? uhum, uhum, Que é o que ressoa pra gente, né? Não é uhum, que a pessoa tá saindo de lá com a barriga
com a barriga esticada, se ela vai ter a bunda mais perfeita do mundo, mas é quando não é ela que entende, mas o corpo entende a E é o que passagem faz a do pessoa brilhar, processo. na verdade. É o que faz a pessoa, É, é o que é. revela, na verdade, a beleza da pessoa. É. Mais do que, sei lá, né? Ter a barriga plana e trabalhar um monte de glúteo, e aí vai andar torto porque tá com dor nas costas. Não vai Uhum. brilhar. Sabrina, eu não sei quanto tempo que a gente está aqui, porque eu não tenho relógio, entendeu? Ó, só me emocionar com a humanidade do corpo. Eu vou fazer uma coisa, prestem atenção, tá? Dona Daphne, tô te chamando aqui, porque agora a gente pode ter 3 pessoas. Então, eu vou chamar essa moça aqui para dentro, tá bom? Peraí. Daphne Michele Pis. Vem para dentro, Daphne. Já mandei o convite, você trata de aceitar. Aí, Eu não estava preparada, eu eu não me sei, esse que é maquiei. o mais legal. Olha, a pessoa não está nem com um fundo simpático. Estou com a gata que me adotou no fundo. Ah, Ah, amigas, que delícia ouvir vocês, que delícia ouvir essas coisas, sabe? Que Muito, legal, Dá, que você tá aí. muito bom. Estava aqui escrevendo outras coisas, mas não pude deixar de estar conectada, assim, porque é incrível, né? Essas coisas que a gente fala e faz na vida são tão básicas, mas a gente precisa, sei lá, a gente precisa lutar tanto, né, para isso também, ao mesmo tempo que é muito natural, muito orgânico, muito intuitivo e muito humano, né? Eu botei isso de se emocionar às vezes com a humanidade, né? Quando a gente vê o aham, movimento de uma pessoa que nos emociona, é porque tem um coeficiente humano. E ao mesmo tempo, isso parece tão difícil, distante. né, de ser feito, Hum, explicado, falado, é vivido ou não é vivido, acontece ou não acontece, né? hum, Eu uhum. tenho pensado muito sobre isso, mas foi lindo ouvir a história do Pilates, ouvir a história da mulher do Pilates, da importância dela, né, nessa construção toda e também lá no comecinho que você falou do professor ser mais criativo no começo do dia, e depois ele aplicar o método, né? Às vezes o método serve também É para a gente humano, ter um né? respiro. Muito bom, queridas. Carregado de humanidade. Que bom estar você aqui também, Daphne. Muito Que gostoso. legal, Dá, você ter vindo. Prazer imenso. Eu não vou ficar aqui, não, gente. Eu vou sair, tá? Vou deixar Uhum. vocês concluírem, vocês duas, essa live linda aqui. E a gente se fala numa próxima oportunidade. Peraí, antes de você sair, deixa eu bater uma fotinha. Peraí. Bater de novo só para via das dúvidas. Ai, agora bateu. Eu fiquei meia Sabrina, só a boca, mas, Tuti para fazer isso com a mas gente. não é isso que importa. Muito Eu tenho que me gostoso, concentrar, Daphne. senão fecho o olho. Amadas, um beijo. Parabéns, Tuti. Todas as iniciativas estão sendo incríveis. Obrigada por tornar essa rede mais interessante, viu? Ah, que delícia, Daphne. Tá Vou estar bom. sempre por aqui Até e a mais. gente vai marcando umas Saudades. próximas aí. Saudades. Um beijo. Tchau, Tchau. Dá. Tchau, Dá. Valeu, querida. Uma super participação especial da Daphne Michelepis nessa live com a Sabrina Moser, lá direto de Geneve. Agora deve ser umas 11 horas da noite para ela, tadinha. São 10h15. 10h15, né? Ó, Sá, e você gostaria de falar mais alguma coisa? Quem está aqui gostaria de fazer alguma pergunta para essa moça? Porque daqui a pouco a gente vai ter que se despedir. E foi Uhum. muito, muito, muito legal por enquanto. Então, se você Legal, quiser Tuti. complementar uma ideia, trazer alguma coisa que você não tenha falado ainda. Hum, olha, acho que a gente, assim, acho que ainda daria para falar mais, mas eu acho que a conclusão, terminar com essa conclusão de que todo o corpo pode ser bonito e que tem que trabalhar mais mesmo, revelar o interior. Acho que era o Auguste Rodin, o
o escultor que falava que, acho que era, ou era Michelangelo, acho que era Michelangelo, que falava que a escultura já estava na pedra, que Rodin. ele só Rodin. revelava. Era Acho que foi Rodin? Rodin, né? Acho que Bom, foi um dos Rodin. dois. Bom, Que ele só revelava, que ele revelava o que já estava na pedra, para mim é um pouco isso, assim, um pouco isso, é completamente isso. uhum. Você se revelar ao mundo, assim, cada pessoa é única mesmo, e se integrando, uma das maneiras mesmo de se revelar é através do movimento e do seu corpo, e de harmonizar o seu corpo. Sabe que hoje eu vi uma imagem super bonita, porque tem aqui no Instagram um perfil que chama Geometria Sagrada. Não sei se você conhece. E aí tem assim um monte de pedras, assim, mais ou menos desse tamanho, né? As pedras, parece um ovo grande, assim, uma manga, né? Aí a pessoa ela pega uma daquelas pedras, coloca num lugar de encaixe perfeito, para ele poder pegar um cinzel, não sei se é assim que chama, ele bate e ele cria um racho nessa pedra. Quando ele abre a pedra, dentro tem uma espiral, parecendo um chifre de carneiro, assim, sabe? Uma espiral perfeitinha, assim. E eu olhei aquilo e falei, não, mas como assim? Como assim? Será que em cada uma daquelas pedras que estavam ali do lado vai ter essa espiral perfeita dentro da pedra? É assim, é revelador, né? É revelador. Então é isso, às vezes você vê uma forma e o que tem por dentro, né? O que tem por dentro, aquilo que emana, né? Por fora. Às vezes a gente não dá nada pelo que a gente vê do lado de fora, mas ela está emanando algo que está dentro. Então, seja bonito, seja esquisito, está emanando. Depende de como você lida com essa. Mas se é autêntico, mesmo se você acha esquisito, sempre vai ter uma forma de beleza, se é autêntico, né? Tô Exato. falando beleza, nem é a palavra que eu gostaria de usar, mas eu não acho uma palavra Mas é legal. uma beleza, né? É uma beleza porque é íntegro, né? Porque é, como a Daphne colocou, orgânico, é natural, é autêntica porque cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua saliência diferente, né? Por mais que a gente fale de estrutura, que todo mundo, como você falou, todo mundo tem osso, todo mundo tem músculo, todo mundo tem esse corpo, todo mundo tem 2 braços, cabeça, perna, quer dizer, todo mundo. Algumas pessoas não têm, mas é como se tivesse, porque isso E o que não pertence impede a de fazer eles pilates, também. né? O que não impede de fazer Exatamente. pilates. Então, quando você olha para um corpo que, porventura, não tenha um braço, uma perna, porque isso pode acontecer por várias razões, quando você olha esse corpo de uma forma inteira, ele tem aquele espaço, ele tem aquela posição, ele tem aquela força e aquela imanência, né? Então, a gente não trata a deficiência enquanto falta, mas enquanto uma outra forma de organização de si, né? Exatamente. Como quando você se machuca, né? Você tem que adaptar. Eu lembro quando eu machuquei meu braço, né, na Unicamp. Não sei se você se lembra disso. Não. Eu estava numa improvisação com a Patrícia Noronha e eu caí no meio da improvisação e dei um treque e eu desloquei a minha clavícula. E aí ela falou para mim, não para, continua. E eu continuei. Aí no final eu falei assim, nossa, você tá com a clavícula deslocada. Eu falei assim, E aí eu fui para o hospital, coloquei a minha tipoinha e fiquei lá com a mão assim, né? Para poder dar tempo. Acho que eu me lembro de você. Você lembra? E eu não parei de fazer aula de técnica, eu continuei fazendo as aulas de técnica sem a utilização do braço. E quando eu tirei a tipóia, o meu eixo estava perfeito, né? Porque não estava indo para as extremidades, mas estava vindo para essa outra porque você organização. soube também, né? Porque você soube centrar, né? Se você centra, na verdade, tem que partir do centro, porque é a parte mais pesada do corpo. E menos articulada, na verdade, também. As extremidades são mais adaptáveis. Então, a força tem que estar no centro e para as extremidades tem que ter mais movimento, né? Então, a gente joga tudo para as periferias, né? E não olha como é que está o seu próprio centro, né? Porque é isso também, isso. Né? Por isso que antes de corrigir o pé, na verdade, tem que corrigir a bacia.
porque é melhor corrigir a bacia e o joelho e deixar o pé se adaptar, porque tem muito mais articulações no pé. Entendi. É É como um a olhar gente pensa em Pilates, não vai começar, porque a gente começava com a dança, a gente começa justamente, eu vou falar do meu com modelo de os pé pés. paralelo, você olha o pé tem que estar paralelo, mas se o joelho não está bem, ajeita o joelho primeiro e deixa o pé, que tem várias articulações, se adaptar. E aí, a partir daí, você vai achando Uhum. Você como sempre adaptar, vai como adaptar. reposicionando, né? E vai Exatamente. fazendo um Exatamente. Então, equilíbrio, né? onde mexe mais, onde o corpo mexe mais nas extremidades, você deixa justamente as extremidades se adaptarem, né? Porque Se elas já são mais acomodarem, né? adaptáveis. E as articulações que são maiores, você tem que sustentar mais, né? A gente é feito assim, né? A gente é feito Uhum. assim. Uhum. Pela coluna, né? Primeiro, e depois vem Uhum. os membrinhos, assim, e vai expandindo, vai crescendo. É muito bonito isso. Muito Uhum. cosmogenética. Muito legal. Ai, Sabrina, Bom, olha, a gente não vai desligar se a gente não desligar. pois é, pois é. Mas Mas olha, então você viu que é fácil baixar o Instagram no celular, que é sim. fácil entrar, e agora a gente pode marcar umas outras também. Isso que eu ia falar, a gente pode fazer de novo. Podemos, podemos. Gostou da experiência? Sim, sim. Primeira vez que eu dou entrevista na internet. Que chique! Que Para chique. mim, para mim, mais chique ainda, mais chique ainda. Gente, é assim muito gostoso. Muito obrigado por cada uma das pessoas que entraram aqui, mesmo quem já saiu. Muito legal assim poder compartilhar. Eu acho que live é uma das coisas mais legais que tem, porque a gente faz realmente esse lugar de conversa, de trazer outros olhares, né? Tem tantos outros, né? Mas a gente traz esse para esse mundo aqui Uhum. do espaço virtual. E é muito legal, vai ficar gravada no IGVT do perfil Tuti Madásio, mas também vai estar disponível no perfil no canal do YouTube também, Tuti Madásio. Então, quem quiser assistir, indicar para as pessoas, compartilhar, fiquem super à vontade. E eu te agradeço demais, Sá, de estar aqui, de Eu ter te agradeço, eu topado te agradeço. nessa hora da noite a gente poder estar conversando aqui, tá bom? Obrigada, Tuti. Um E até beijo a grande. próxima, então. Até Obrigada a também próxima. para todo mundo que veio assistir e até a próxima. Obrigada, Paty Até mais. Saracura, Daphne, Edmilson, Ah, é a Boca Paty, a Rosa, Saracura é a mais Paty. Rosinha, FC, e todos os outros aqui, a Deb, que também apareceu, a Luana, a Maria Helena Berti, a Ingrid, a Adriana Plens, a Maria Antônia, a Adriana Sami, a Sabrina Moser, ao Sítio Saracura. Um beijo gigante e valeu, querida. Vou desligar, tá? Obrigada, tá bom. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.